Olá, eu me chamo Yuri Silvestre e esse é o meu projeto de iniciação científica intitulado Avaliação da cortical e do trabeculado ósseo mandibular de pacientes com polipose adenomatosa familiar. Esse trabalho foi orientado pela professora Eliette Neves da Silva Guerra e co-orientado pela professora Camila Pacheco Pereira. Bem, a polipose adenomatosa familiar é uma doença autossômica dominante, rara, causada por uma mutação no gene APC. Essa condição é predisponente ao câncer coloretal, sendo que 95% dos pacientes não tratados vão desenvolver essa doença na terceira ou quarta década de vida. O gene APC ele é responsável pela regulação da beta-catenina. Quando mutado, leva a um acúmulo dessa proteína que altera a via WNT, responsável por diversos processos homeostáticos na vida adulta e no desenvolvimento embrionário. Essa alteração da via gera a formação de adenomas coloretais e diversas outras manifestações nesses pacientes, sendo muitas delas no complexo maxilomandibular. A gente pode citar osteomas, odontomas, dentes supranumerários, entre outras. Essas manifestações são percebidas em exames odontológicos de rotina, como a radiografia panorâmica, que são de fácil acesso, relativo fácil acesso e baixo custo. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da cortical e do trabeculado ósseo mandibular por meio de índices radiomorfométricos e da avaliação da análise da dimensão fractal em radiografias panorâmicas de pacientes com polipose adenomatosa familiar. Bem, nosso estudo foi dividido em dois grupos, sendo o grupo 1 de pacientes doentes, pareado em idade e sexo, com o grupo 2 de pacientes não doentes. Cada paciente do grupo 1 foi pareado com 3 pacientes do grupo 2. Foi colhida radiografias panorâmicas que estavam na base de dados do Hospital Universitário de Brasília desses pacientes. Essas radiografias foram obtidas de uma mesma máquina e de forma padronizada. Aleatoriamente foram selecionadas radiografias para calibração feita por 2 avaliadores, sendo um radiologista experiente e um aluno de graduação com experiência nas análises. Essa avaliação foi feita de forma cega e em 2 momentos, com um intervalo de 7 dias entre elas, com o objetivo de minimizar vieses de memória. A mensuração final foi feita por um dos avaliadores, de forma cega, e também com um intervalo de 7 dias entre elas. Os dados, por fim, foram coletados para análise estatística, onde foi feito o índice de correlação inter- e intraexaminador, teste T para variáveis numéricas e o Q² para variáveis não paramétricas. Bem, a análise da dimensão fractal, o primeiro índice avaliado, foi feita em 4 regiões padronizadas, em áreas de menor interferência das expressões fenotípicas dadas pela condição. Então, aqui estão as áreas que foram avaliadas. Essas regiões foram processadas pelo software, gerando uma imagem que representava a microarquitetura do trabeculado ósseo. A análise da dimensão fractal é uma expressão matemática feita para avaliar estruturas complexas onde é difícil aplicar preceitos geométricos. A análise em imagens 2D quantifica essa complexidade, dando um número de 1 a 2, sendo os números mais próximos de 1 representando estruturas de menor complexidade. Depois, foi feita a análise da espessura mandibular cortical, em que foi mensurada em milímetros na área de região de forame mentual, que é uma área de menor interferência da musculatura. E o terceiro índice avaliado foi o índice mandibular cortical, que classifica a cortical mandibular de 3 formas, sendo a primeira uma cortical íntegra espessa, o C2, uma cortical que apresenta defeitos semilunares na superfície endosteal, e o C3, em que a cortical está porosa e fina. Os resultados da calibração puderam mostrar que o índice de correlação interexaminador foi quase perfeito entre os examinadores, uma vez que apresentou valores muito próximos a 1. A mensuração final seguiu a mesma tendência, mostrando um alto grau de confiabilidade para a avaliação. Os resultados da dimensão fractal mostraram valores significativamente menores para o grupo 1, o grupo dos pacientes doentes. Isso pode ser explicado por estudos prévios que mostram que há um aumento na densidade mineral óssea de pacientes com FAP, o que leva a um depósito de massa óssea na mandíbula, diminuindo a complexidade do seu trabeculado. Os valores da espessura cortical mandibular tenderam a ser menores também no grupo de pacientes doentes. Entretanto, esses valores não foram estatisticamente significativos. O valor do índice mandibular cortical não mostrou uma significância, estatisticamente falando, e a gente pode ver que a ampla maioria dos pacientes dos 2 grupos estiveram classificados em C1, em que há um padrão de normalidade da cortical. Como conclusão, nós temos que os pacientes com FAP podem ser diferenciados de indivíduos saudáveis por meio da análise da dimensão fractal intrabeculado ósseo mandibular. Também que, apesar de não identificar diferenças estatisticamente significativas na avaliação, os índices radiomorfométricos se mostraram altamente confiáveis e reprodutíveis. Por fim,
que as radiografias panorâmicas dos maxilares são uma ferramenta útil para a triagem de pacientes com FAP e, consequentemente, fazendo uma identificação precoce da doença, melhorando o prognóstico para esses pacientes. Muito obrigado.